E neste momento a gente dá uma pausa na nossa discussão política, porque nós estamos recebendo no sofá do Morning Show a presidente da OAB de São Paulo, a nossa convidada Patrícia Vanzolini, que é a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da OAB de São Paulo. Primeira mulher a presidir a Ordem dos Advogados em 90 anos. E a OAB de São Paulo é a maior OAB do país. Patrícia também é professora na Universidade Presbiteriana Mackenzie e do curso Damásio de Jesus, além de doutora pela PUC de São Paulo. Bem-vinda, minha amiga Patrícia Vanzolini. É um prazer ter você aqui com a gente. Maravilha. Obrigada, Cuba, obrigada. Prazer estar aqui nesse sofá com Ana, Felipe, com o Mando e com você também, querido amigo, e falando com o teu público aqui, ultra qualificado da Jovem Pan. Obrigada pelo espaço. Patrícia, pra gente é uma honra muito grande ter você, pra mim particularmente, você sabe disso. E a gente quer começar, Patrícia, falando dessa novidade que foi a sua eleição na OAB de São Paulo. Depois de 90 anos de uma instituição presidida por homens, você se colocou na disputa eleitoral, foi escolhida pelos advogados como a primeira mulher há cerca de 2 anos, né? Nós estamos no 3º ano de gestão, e eu quero saber quais foram os desafios que você encontrou na presidência da OAB de São Paulo. Olha, primeiro eu tenho que dizer que eu fico super feliz por mim, pelas mulheres todas, porque eu acho que era o justo, né? E fico feliz também pela Advocacia de São Paulo ter reconhecido que a questão de ser mulher, ser homem não importava, né? O importante era ter alguém que tivesse uma história, que tivesse um projeto de gestão, né? Quando eu me candidatei, nós fizemos ali todo um projeto do que faríamos, quais eram os nossos planos. Então eu fico feliz porque para mim isso deveria ser natural, não deveria ser nem tema de comentário. Acaba sendo porque de fato eu sou a primeira mulher. Sim. Mas não deveria ser, né? Deveria ser. Bom, ela tem competência? Ela tem probidade? É uma pessoa de palavra? Esses deveriam ser os requisitos, né? Não ser homem ou ser mulher. Então eu fico muito feliz que a Advocacia de São Paulo tenha entendido que o importante era, de fato, o programa, o projeto, e tenha votado em mim, porque afinal de contas, Ana, hoje nós já somos mais do que 50% dos inscritos aqui em São Paulo são mulheres, são competentes, advogam, batalham, militam, então nada mais natural do que a gente estar também num cargo aí de gestão. Agora, como você falou aqui sobre os desafios, e eu acho que isso é importante, né? Porque acho que quando a gente fala de mulheres em cargos de liderança, acho que tão importante quanto chegar é você apresentar, é performar, é você entregar uma boa gestão, né? Porque de nada adiantaria o São Paulo ter eleito aí a primeira mulher que ficasse nisso, né? Não tivesse mais nada a apresentar, senão essa questão de gênero. Então, acho que competência de gestão, modernidade, realmente querer trazer a entidade mais perto da advocacia, entregar de novo para a advocacia, despolitizar a entidade, tudo isso eram objetivos da nossa gestão e agora aí, com 2 anos e meio quase, eu acho que a gente está conseguindo entregar. Então, acho que eu fico feliz e orgulhosa de ser a primeira, mas mais feliz e orgulhosa da gente estar conseguindo entregar uma boa gestão aí que fique para a história. Excelente. São 10 horas e 26 minutos, um rápido intervalo para você que está na rádio. A gente continua aqui na TV, no YouTube, com o nosso sofá, agora inaugurando as perguntas, a nossa também advogada, Ana Beatriz. Eva, eu fiquei super contente quando eu soube que a Patrícia estaria aqui no sofá conosco. Votei nela, eu fiquei feliz da vida quando ela foi eleita e é um super prazer de finalmente conhecê-la pessoalmente. Eu vou aproveitar um pouco do que você falou para te fazer uma pergunta a respeito das dificuldades que hoje a gente tem com relação ao aspecto do acesso à justiça, né? Eu sigo você nas redes sociais e recentemente nós tivemos aqui em São Paulo um aumento significativo das custas processuais e eu entendo que o custo de um processo é uma das dificuldades de acesso à justiça, mas queria te ouvir a esse respeito. Com certeza, eu acho que é uma dificuldade do acesso à justiça e aumenta, inclusive, o custo Brasil, quer dizer, uma empresa, na hora de pensar se vai ou não se sediar, por exemplo, aqui em São Paulo, vai fazer esse cálculo. Inclusive, a Fiesp teve conosco nesse movimento contra o aumento das custas, porque compreende que isso vai impactar toda a cadeia produtiva. Quer dizer, uma empresa ela já faz esse cálculo, né? Se eu precisar ingressar com uma ação nesse estado, quanto que eu vou pagar? E aí isso já é repassado, digamos, para todos os preços que aquela empresa pratica. Então, acho que é um problema de acesso à justiça, é um problema geral da economia. Nós somos muito contrários ali, realmente lutamos com todas as forças, porque entendemos que o argumento é falacioso. Eu acho que, Ana, para a gente compreender, né, os argumentos ali para o aumento, era que o judiciário está superlotado, está abarrotado, mas a gente tem que pensar que o maior litigante é o Estado. Mais de 50% dos processos na justiça estadual são de execuções fiscais, ou seja, do Estado, e na justiça federal
federal são questões previdenciárias envolvendo o INSS. E o Estado não paga custas. Então, na verdade, o Estado ocupa, vamos pensar que a justiça é um serviço, né? Quem paga, quem usa esse serviço tem que pagar. Mas o maior usuário desse serviço, que usa muitas vezes indevidamente, só para protelar pagamentos, né? Aquela história dos precatórios que todos nós conhecemos, o maior usuário não paga, e aí essa conta fica dividida entre os advogados, né? E que, na verdade, não são os advogados que também pagam. Quem paga, na verdade, é a pessoa que está acessando a justiça. Então, nós entendemos que o argumento, de fato, era falacioso e isso prejudica. Existe uma lenda urbana aí, Ana, de que todo mundo tem direito à justiça gratuita. Não é bem assim. Os critérios para a justiça gratuita são restritos e o problema é que quem é prejudicado por esse aumento? É a classe média. Como sempre, a história na classe média. O professor, o policial, né, Paty? É isso. O enfermeiro. O muito rico não vai ligar, né, de aumentar de 1 para 2. Aquele que é muito pobre, que faz uso da justiça gratuita, também não vai ligar. Mas imagina isso, imagina um servidor público que, de repente, tenha que acionar um plano de saúde, uma companhia aérea, ele ganha aí R$4.000 por mês. Ele não vai ter direito à justiça gratuita. Mas se a gente pensar nas custas processuais, ele pode ter que pagar R$400 de custas, R$800 de custas. Puxa, isso é um quarto do ordenado dele. Será que dá para ele pagar? Não vai dar para ele pagar. Então a gente acaba estourando a corda do lado mais fraco e acho que o que nós precisamos pensar mesmo é uma forma de alguma forma, resolver o problema da morosidade do judiciário superlotado, mas não sempre a conta sendo no bolso do cidadão, né? A OAB lutou contra isso e agora nós examinamos, nós estamos aí em estudo de uma medida judicial que possa ser tomada para a gente barrar, sobretudo, aquelas custas que nós temos que pagar para execução e cumprimento. Agora. Explica para a nossa audiência, Paty. É o seguinte, imagina que você ali teve um atraso na companhia aérea, você tem um problema de uma tarifa bancária que está sendo cobrada indevidamente, você tem problemas corriqueiros que todos nós temos, né? Você tem aí um problema com o plano de saúde, que não quer te dar um reembolso por uma determinada coisa, você vai lá e processa, né, essa empresa e ganha. Para processar, você já tem que pagar. Tinha que pagar 1% do valor da causa, agora vai ter que pagar 1,5%. Você ganhou. Para executar essa sentença, você vai ter que pagar antecipadamente 2% do que você ganhou. Ou seja, 2% que você ganhou e ainda não recebeu e nem sabe se vai receber. Né? Porque se aquele devedor for alguém que tenha, né, que seja solvente, ele vai te pagar. Se não, você vai pagar antecipado para executar. Você já estava perdendo porque você já é o devedor, né? Você já é o credor, né? Já estavam te devendo. Agora você vai ter que pagar antecipado e nem sabe se vai receber. O cara acaba desistindo de entrar na justiça no final das contas, né? Ele faz a conta de quanto ele precisa pagar para nem saber se vai receber no final das contas, ele acaba desistindo. Eu acho que é o pior jeito de alguém não acessar a justiça, é pela desistência, por não acreditar que vai alcançar o resultado, né? Paty, você sabe que nós estamos num sofá aqui de advogados, né? O único que não é advogado aqui hoje é o Mano Ferreira. Eu sou um patinho feio. Tá isolado. A gente não tem preconceito, a gente ama os jornalistas também. Você pode sentar no sofá também. E o Felipe Monteiro vai te fazer mais uma pergunta. Patrícia, minha pergunta vai no seguinte sentido. Quando você pega a história recente do Brasil, a Primeira República, a Segunda República, quem pensava o Brasil eram os advogados. Os advogados tinham um papel de protagonista no desenho das instituições. Hoje em dia, esse papel foi se perdendo. Economistas tomaram o lugar, jornalistas tomaram o lugar. Então, a minha pergunta é, por que será que isso aconteceu? É por conta da falta de educação de qualidade jurídica? É porque o ensino jurídico é muito baseado num dogmatismo e menos bases intelectuais, filosóficas, sociológicas? Por que se perdeu? O que nós temos que fazer, a OAB no caso, para recuperar esse protagonismo da advocacia e do advogado como pensador das instituições no Brasil? Puxa, Felipe, é uma bela pergunta e eu acho que, assim, problemas complexos têm múltiplas respostas, né? Não tem uma resposta só. Acho que tudo isso que você falou, eu acho que essa difusão, que é em tese positiva, mas que acaba tendo um outro efeito colateral, né? Do ensino superior e, sobretudo, do ensino jurídico, essa proliferação das faculdades de direito é algo inédito, né? Nós temos, eu não sei se o nosso telespectador aqui sabe, nosso ouvinte sabe, mas nós temos no Brasil mais faculdades de direito do que o mundo todo juntou.
Eu estou falando do planeta Terra. Muita o planeta Terra inteiro não tem a quantidade de faculdades de direito que tem o Brasil, né? Mais de 1.300 faculdades de direitos, quase 2 milhões de advogados. E é claro que com essa quantidade é difícil mesmo manter um nível de excelência. Eu acho que tem isso, né? Perdeu-se um pouco aquele caráter filosófico do ensino do direito que já houve antes. Então eu acho que tudo isso. Agora eu queria aqui destacar dois aspectos. Primeiro, eu acho que para que a advocacia seja protagonista, a OAB, que é a entidade dos advogados, tem que também assumir esse protagonismo, tem que falar, tem que se posicionar, sempre, claro, de forma apartidária, de forma isenta, mas tem que não pode ser omissa. Então, acho que a gente viu nos últimos anos, ora uma omissão da OAB, o que não é bom, ora uma politização da OAB, né, sobretudo ali Conselho Federal, o que também não é bom. O que eu acho que macula um pouco essa legitimidade da entidade de ser o porta-voz, de ser a entidade da sociedade civil com mais credibilidade perante a sociedade. Então, acho que tem um pouco da advocacia, mas também tem um pouco do papel da OAB. Eu acho que a OAB precisa assumir, chamar para si, chamar no peito a responsabilidade de ser um porta-voz, né? E aí eu tenho que eu vou ousar discordar de Vossa Excelência. Aqui todo mundo faz isso todo dia, Patrícia. Tá acostumado a discordar do PP é obrigatório. Mais um discordando. Mais um discordando. É porque eu acho que nos últimos tempos, o que a gente está vendo é uma sobrevalorização do jurídico, né? É uma judicialização da política. Eu acho que assim, nos anos 80, sei lá, 90, a gente viu uma invasão do economês, né? Então todo mundo tinha que entender de economia, de overnight, de não sei o que lá. Da inflação, né? Não é de inflação. Eu acho que hoje todo mundo, aparentemente, tem que entender um pouco de direito, né? Todo mundo sabe o nome dos 11 ministros, mais do que sabe os 11 jogadores da seleção brasileira, todo mundo sabe. Então, eu acho que está na hora, realmente está numa hora boa, né? Porque, de fato, todo mundo fala sobre direito, até os jornalistas. Às vezes, sem um conhecimento aprofundado de causa, e eu acho que é aí que entra um pouco a voz da advocacia, para colocar as coisas em parâmetros de legalidade. Olha, eu podia querer isso, querer aquilo, né? Eu critico a prisão de X, eu critico a soltura de Y, mas o que diz a lei? O que diz a Constituição? Então, assim, botar essa bola no chão e, de fato, botar um pouco de ordem na casa. Eu acho que os advogados e a OAB, que é a entidade de advogados, pode contribuir bastante para isso nesse momento. 10 horas e 35 minutos, nós estamos voltando aí do intervalo para quem estava na rádio, aqui com a presidente da OAB de São Paulo, Patrícia Vanzolini. E, mano, aqui a gente é democrático, a gente ouve os jornalistas também, você está com a palavra, viu? Eu queria pegar dois fios que a Patrícia já trouxe. Um, quando falou na necessidade de despolitizar a OAB. E o outro, quando falou do excesso de judicialização da política. Hoje, a gente vive uma crise de legitimidade das instituições e parte dela se deve ao fato de que uma parcela expressiva da sociedade olha para o judiciário e vê mais um órgão político do que jurídico. Como despolitizar a percepção da sociedade a respeito da justiça? Eu acho que a gente vive uma situação bastante, assim, disfuncional em termos de funcionamento das nossas instituições, né? Essa hipercompetência ultra inflacionada do Supremo, que de repente julga tudo, acho que não tem nem estrutura para isso, né? Julga ações criminais, enfim, julga todos os recursos extraordinários, julga tudo. Mas a gente tem que pensar que a jurisdição, ela é inerte, né? O Supremo, por mais que a gente possa criticar uma série de decisões, ele não age sozinho, ele age porque ele foi provocado. Então, acho que criou-se no Brasil uma desfuncionalidade. Então, imaginemos ali que tem uma discussão no Congresso, alguém perde a discussão no Congresso, vai e aciona o Supremo para fazer valer. Tanto que, em relação, Ana, a essa própria questão da lei de custas, nós estamos fazendo um estudo aprofundado, porque eu não gostaria de entrar com uma ação, né, simplesmente porque eu não gostei do aumento. Eu acho que não é assim, né? Quem fez esse aumento foi a Alesp, com legitimidade popular. Não é isso? Eles são os legítimos porta-vozes da população. Então, o que nós estamos ali estudando no âmbito da OAB é realmente se há uma violação constitucional, se há uma questão jurídica a ser debatida, porque não é possível que o perdedor ali dessas disputas políticas sempre fique levando as demandas ao judiciário. E aí o judiciário tem que se manifestar.
O judiciário não pode dizer não é comigo, né? Chegou uma demanda ali, ele tem que se manifestar. Então, acho que existe uma disfuncionalidade de todos os órgãos. Mas eu acho que isso é muito ruim, né? É muito ruim que o judiciário tenha uma cara política, que haja, sabe assim, aquela história da mulher de César, que não basta ser honesta, tem que parecer honesta, né? Da mesma forma a OAB, né? Não pode ter nenhum tipo de vinculação política partidária, não pode ser usada como trampolim para candidaturas político-partidárias, porque eu acho que isso macula a imagem. Pode ser que não tenha nada a ver, mas vai criar uma pecha, vai criar uma suspeita. E eu acho que isso que acontece no nosso judiciário. Eu creio que há decisões, eu vejo aí a população criticando, que tecnicamente até tão corretas, mas a imagem já está tão contaminada, a suspeita de que existe ali uma agenda oculta, que eu acho que isso é ruim, né? É preciso que a gente tenha confiança no judiciário, ele é isento, confiança no legislativo, ele é a vontade popular, pode não ser a minha, mas é a vontade popular, no executivo, que tem que ser um fiel cumpridor das políticas do legislativo. Então, acho que a gente, realmente, acho que você falou muito bem, mano, acho que a gente vive uma crise das instituições, da credibilidade das instituições, e o país fica muito bagunçado, fica muito disfuncional com isso. Acho que a gente precisa retomar, e isso passa, inclusive, por retomar o respeito às instituições. Então, fazer críticas respeitosas, né, decisão judicial, cumpre-se. Eu posso criticá-la, mas não se descumpre, né? Ou seja, aqueles princípios básicos, mas que eu acho que a gente tem que botar as coisas nos trilhos de novo. Patrícia, você falou que a gente tem mais faculdades de direito no Brasil do que no restante do mundo, né? Cerca de 1.300 faculdades de direito. Isso tem gerado também um número gigantesco de novos advogados. A gente tem 1.300.000 advogados hoje, mais ou menos, e a maioria aqui em São Paulo, na proporção, né? São Paulo é o estado, a seccional que você preside, com cerca de 400.000 advogados ativos. Como é que você vê uma constante crítica de um mercado saturado na advocacia e o que a OAB tem feito para ajudar de alguma maneira essa crítica? Essa questão de ter muitos advogados, muita concorrência. A gente vê na advocacia algo que a gente vê também em outros mercados, que é uma saturação, ou seja, um excesso de mão de obra, por assim dizer, mas uma ausência de mão de obra qualificada. A gente vê isso na própria tecnologia, em vários mercados a gente nota isso, né? Ou seja, o que a gente precisa é qualificar melhor a advocacia para responder às necessidades do mundo de hoje. Ontem lá na OAB, nós estávamos fazendo um grande congresso sobre inteligência artificial, sobre como é que ela pode ser usada e todos os mercados que ela abre, não é? Porque com grandes mudanças vem também novos problemas. E nós temos que ter uma advocacia preparada para resolver esse problema. Algum tempo atrás, todo mundo acompanhou aí o caso da Elis Regina, né? Daquela imagem, né? Da Elis Regina usada numa propaganda. Bem, isso era uma coisa que até 10 anos atrás nem se pensava. Então eu vou ter que ter um advogado que entenda dessa questão do uso do direito autoral da imagem de uma pessoa morta. Imagina que ramo novo, né? E essa pessoa vai ter que ter uma pós-graduação, vai ter que ter um estudo para resolver esse tipo de problema. Então, o que nós podemos fazer é qualificar melhor a advocacia para ela responder às novas demandas. Vai lá, Aninha. Acho que você quer fazer uma pergunta. Na verdade, eu ia fazer um comentário e depois tem uma última pergunta. Tô aproveitando a Patrícia aqui hoje. Tá tietando, né? Eu tô tietando. O que eu ia falar a respeito da sua fala sobre ter que ter uma pós, de ter que se especializar com essas... Não só os advogados, mas também os julgadores e os participantes do processo como um todo, porque não adianta também você ter um advogado super especializado, mas um juiz, às vezes, de uma comarca pequena. A gente escuta histórias, assim, muito curiosas. Tinha um juiz que chegou quando o novo Código de Processo Civil foi aprovado, que ele falou que ele não ia usar, porque ele não estava acostumado, então ele ia continuar usando o velho. Esse tipo de coisa que a gente precisa se prevenir para que a gente tenha, acima de tudo, uma justiça igualitária para todo mundo. E aí a minha pergunta, aproveitando o gancho dessa enorme quantidade de advogados que começam as suas carreiras, especialmente aqui em São Paulo, se tivesse assim aquela coisa bem esotérica, mas uma dica, uma coisa que você pudesse dar para esses profissionais que estão entrando no mercado de trabalho da advocacia, qual seria? Olha, Ana, essa é muito fácil para mim e não tem muita dúvida. Eu sou professora, né? Além de advogada. Então, eu não conheço nenhuma forma de evolução que não passe pela educação. Seja evolução da pessoa, seja evolução de um país, seja evolução de uma empresa.
tem que passar pela educação, pelo estudo. Então, o meu conselho para um jovem advogado hoje é estude ramos do direito, sobretudo aqueles ramos hoje pouco explorados, aqueles ramos assim, né, que os mais antigos não vão conseguir se adaptar a explorar, direito digital, direito da moda, direito desportivo, direito do entretenimento. Quantas questões hoje envolvendo essa questão do entretenimento, da imagem, da música, né, enfim, tantas questões. Influencer, né? Do influencer, né? Da herança digital. Então, estude, sobretudo, os novos mercados, estude tecnologia, porque quem souber usar inteligência artificial a seu favor, vai sair na frente, né? Pense se hoje nós tivéssemos um advogado usando as revistas dos tribunais, como no meu tempo, ali fazendo pesquisa e fazendo datilografia. No meu tempo fazia datilografia, era um must. Mas fala assim que parece que você é velho. Datilografia, né? Então, imagina isso. Não é? Pois é, isso é daqui a 10 anos, o advogado que não souber usar uma ferramenta de inteligência artificial, de composição de texto, de busca, né? Então, de visual law. Então, invista em tecnologia, porque eu acho que você sai na frente. Você pegou a época da datilografia ou PP? Não, né, Sérgio? Mas eu peguei a época pré-Google, pós-Google ali, bem no limite. Ah, é? Já salvou sua vida o Google? Você fez estágio no contencioso? Claro que fiz estágio. Eu ia no balcão, escrevia folhas tal, contestação, folhas tal. Vai lá, PP, sua pergunta. Ô, Patrícia, minha pergunta agora é uma certa preocupação. Não é? A OAB, antigamente, ela exercia o protagonismo e a habilidade de conseguir vociferar a voz da sociedade. Foi assim em 84 na Direta Já e foi assim durante boa parte da história da OAB, né? Recentemente eu sinto que a OAB está muito mais voltada para dentro, né? Para os advogados, para a instituição, e eu sinto que no Brasil a gente precisa de alguém que levante bandeira, né? E como não tem ninguém levantando bandeira, a gente vive, infelizmente, nessa polarização que não é fértil, não é? Você não acha que a OAB deveria ter mais bandeiras, mais movimento, poder vociferar a voz de uma sociedade que, infelizmente, é desorganizada? O que você pensa disso? Eu acho que, com certeza, eu acho que isso é essencial e eu acho que para isso é isso. A OAB tem que ser uma entidade acima de qualquer suspeita, porque dentro dessa polarização, né, qualquer coisa que se diga, então é porque está na esquerda, é porque está na direita, não. É preciso que a sociedade veja a OAB como uma entidade absolutamente isenta, fiel da balança da legalidade. A entidade que é capaz de falar o que está na Constituição, o que está na lei e de levantar as bandeiras do verdadeiro Estado democrático de direito. Eu acho isso sim, acho isso muito importante em todos os âmbitos. Agora, eu acho que a gente também tem que reconhecer o seguinte, Felipe, eu acho que a OAB hoje, ela sempre teve duas missões básicas, que são a defesa da cidadania e a defesa da própria advocacia. Mas eu acho que essa missão de defesa da advocacia, e talvez por isso essa impressão de que a OAB está mais voltada para dentro, hoje ela é amplificada. Porque na nossa época, na minha época, Felipe, eram ali, na minha época, eu já vi, Felipe é muito mais novo. Então, na minha época... Muito mais velho. Muito mais velho. Havia um universo muito mais limitado de advogados. E é isso, eram advogados que já saíam um pouco prontos. Hoje nós temos que cuidar da advocacia de forma, digamos, mais assistencialista. Não quero que ninguém aqui me interprete errado, mas nós temos que suplementar esse conhecimento que não está sendo dado na faculdade. Nós temos que suplementar condições de trabalho que o advogado jovem não tem. Por exemplo, ter um bom computador, ter uma boa internet. Hoje o advogado tem que ter isso, senão ele não faz uma audiência online. Então, hoje nós temos um tripé dentro da OAB, né, que é defesa, apoio e inclusão da advocacia. Então, nós, além das pautas para fora, da pauta para a defesa da sociedade, nós efetivamente temos que cuidar da advocacia. Isso é uma realidade que eu acho que não existia, né? Em 84, a realidade era a advocacia precisava, digamos, menos de nós e o Brasil mais. Hoje a advocacia precisa muito de nós e o Brasil também, então nós temos que dar conta de tudo, temos que fazer as duas coisas, mas eu acho que a advocacia hoje precisa muito do apoio. E eu quero lembrar que quando a gente fala em apoiar a advocacia, embora isso pareça uma pauta corporativa, ela é uma pauta corporativa até a página 2, porque o advogado é alguém que advoga, advocare, significa falar por alguém. Então,
de alguma forma, promover a advocacia é promover a cidadania. Sem nenhum demérito para as outras, para os jornalistas, sem nenhum demérito para os médicos, sem nenhum demérito, né? Outras pautas corporativas, digamos, ficam mais realmente ali ligadas àquela corporação. Mas a pauta da advocacia, quando eu defendo, por exemplo, nós tivemos recentemente uma decisão, e a OAB se manifestou enfaticamente contra ela, que proibia os advogados de determinados réus de se comunicarem entre si, né? De se comunicarem, uma decisão que nós consideramos arbitrária e agimos contra ela. Ora, quando eu estou coibindo o direito dos advogados, na verdade eu estou coibindo o direito daqueles réus. Né? O advogado nunca é por ele mesmo, né? Ele está sempre ali por alguém. Então essa defesa também de ter advogados mais bem qualificados é uma defesa da democracia. É uma defesa indireta, mas é uma defesa. Porque advogados mais qualificados não vão permitir ilegalidades, não vão permitir abuso, vão fazer valer a voz da lei em cada rincão ali do nosso país. Então eu entendo que essa pauta corporativa também é uma pauta democrática, né? Patrícia, uma última pergunta para a gente fechar. E para frente, olhando adiante aí, como você projeta os novos desafios da OAB? O que você acha que ainda tem que tirar do papel e abraçar como luta institucional da Ordem dos Advogados? Olha, ainda tem muita coisa por fazer, tem muito projeto, né? Tanto no âmbito mais da gestão interna, né? Que é aquele âmbito que ninguém vê, né? Não dá voto, mas que é muito importante. A modernização da entidade. Era uma entidade que, quando a gente chegou, estava do século XX, era praticamente a gente reclama da morosidade da justiça, mano, mas os nossos processos do TED eram todos em papel, então eram demorados, havia prescrição. Os processos unem os advogados por indisciplina, por ofender o Código de Ética. Então, realmente tinha que ter um choque de gestão, de modernização da gestão e essa retomada da conexão com a advocacia, né? Inúmeros projetos, nós estamos aí com um projeto super bacana que é de aceleradora de pequenos escritórios, né? Dos escritórios do interior, ensinar as pessoas a serem empreendedoras, porque o advogado é um empreendedor, ainda mais nesse mercado ultra-saturado, e ninguém nos ensina, né, Ana? A gente sai sabendo direito o básico, mas a gente não sai sabendo fazer marketing, a gente não sai sabendo fazer uma contabilidade financeira, tributária, nada disso. Então, fortalecer esse aspecto do empreendedorismo, da advocacia, sem a mercantilização, claro. Mas o advogado é, sem dúvida nenhuma, um empreendedor. Então, eu acho que tudo isso ainda tem um longo caminho pela frente. Acho que nós estávamos um bocado defasados e a gente precisa retomar aí o bonde da história. Tá aí, muito legal. São 10 horas e 49 minutos quando conversamos aqui com a Patrícia Vanzolini, presidente da OAB de São Paulo. Uma honra ter você conosco aqui no Morning Show. Pati, volte sempre, esse sofá está sempre aberto para você e para a OAB de São Paulo. Muito bom, foi muito bom. Estarei sempre aqui, sempre chamada. As ordens do meu chefe aqui, Nelson Kobayashi. Show de bola.